tomou da cruz pro sepulcro, do sepulcro ao céu. Senhor, eu te exalto. Cante mais uma vez. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro ao céu. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te exalto. As palmas. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro ao céu. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te exalto. Vamos do início, Senhor. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro ao céu. Senhor, eu te exalto. Mais uma vez, você veio do céu. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro ao céu. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te exalto. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Continuar dizendo que Ele é santo, amém? Tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. Seguirei seus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro
paz, quero viver minha vida em do começo, tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo de louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Mais uma vez o refrão. E eu canto e louvo ao Rei que és digno. E eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia! Ele é santo. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis. Deus é Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador e Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Você pode aplaudir esse Deus de paz mais uma vez? Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor. E muito digno de louvor. Cante com todo o seu coração. Na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande, Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos sim, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, soberano é Senhor. E céu, não há outro como tu. E céu, tu és o único. Aplauda esse Deus soberano. Ele é santo, toda honra e glória ao Rei dos Reis. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Pai, e faz nos ver pelos olhos da fé a tua face. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Esse amor que nós sentimos por você é apenas um reflexo. É apenas um reflexo do seu amor por nós, Pai. Obrigado. Esteja conosco, fala conosco essa noite, Deus, e que seja uma noite, Pai, memorável, Senhor, onde encontramos um pouco mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Queridos, nós estamos em festa, né? Estamos em clima de festa.
Esse retiro tem sido uma bênção. Essa noite nós estamos na metade do retiro já, né? É uma pena pensar, né? Que já estamos no meio do retiro e falta metade, né? Falta ainda metade. Então, falta metade, temos muito que aproveitar ainda, certo? Então, vamos fazer isso, né? Vamos aproveitar. Querido, abra seu coração para aquilo que o Senhor quer ministrar essa noite, tá bom? Certamente, a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre todo o propósito pelo qual o Senhor a envia. Então, estejam preparados. Vamos receber essa noite para estudarmos o capítulo 3 da carta de Tiago. Essa carta é incrível, né? Espero que vocês tenham acompanhado os cultos, né? Se não presencial, pelo menos online, né? Todos os cultos estão sendo passados online também, né? Pelo Facebook. E essa noite nós vamos estudar o capítulo 3 da carta. Eu estou bem empolgado, vamos receber com muito carinho, porque quem vai compartilhar conosco é o nosso querido Anthony Ramírez. Pastor Anthony Ramírez, vem cá. Boa noite, igreja. Eu acho que estou um pouco, que não estou escutando bem, né? Boa noite, igreja. Então, como falou o pastor Celso, é um tempo muito maravilhoso, onde Deus me regalou esta oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E para mim, personalmente, é um presente muito especial, porque vocês, a gente estaria em um lugar muito diferente, mas Deus, em sua vontade, Ele nos reuniu de diferentes partes para estar aqui, e eu me sinto muito abençoado por isso, e obrigado, pastor Celso, pelo convite e pelo carinho. Então, eu sou Anthony, como falou o pastor Celso, e eu não vou falar muito de mim, eu quero falar mais da palavra. E como falou o pastor Leo na introdução da carta a Santiago, Santiago é um livro muito difícil. Não é algo muito sencillo de ensinar, porque tem muitas doutrinas, mas também tem a parte que é muito prática. Então, se você pode ir comigo a Santiago capítulo 3, eu quero fazer com vocês ler os primeiros 2 versos, e vamos a ler juntos, e vamos a orar, tá bom? Sim? Tiago capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Pai, novamente obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por colocar em nosso coração esse desejo de estar juntos e congregar como igreja que somos através de teu filho. E como fala também o Salmo 119, Pai, que você possa abrir nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da tua palavra, Senhor. Que você possa, que a tua palavra, ela possa cair como uma semente em nosso coração, Pai, e que isso possa dar muito fruto, Senhor. E eu te peço, Pai, que você me ajude com o português, que você me ajude no ensino da tua palavra, e que você seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Sim. Então, eu vou ensinar a metade do livro do Tiago, e eu acho que é a parte mais forte, no sentido de que Tiago nos vai a confrontar. Você pode falar? Tiago nos vai a confrontar
Agora vocês vão pensar, eu sou peruano, tá? Então eu tenho meu sotaque, então eu não falo perfeito português, tá? Então vamos aí, verso 1 do capítulo 3, fala aí: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E no capítulo 3, o Tiago vai desenvolver um único tema, que é a língua. E por conclusão do capítulo 3, ele vai falar acerca da sabedoria. Mas em estes 12 primeiros versículos, o Tiago vai centrar todos esses 12 versos para nós poder entender a importância de nós falar, a importância de como nós, como igreja, podemos usar a nossa língua. E ele vai colocar 3 exemplos muito práticos, pero à la vez muito simples, que a gente vai poder entender. Diz versículo 1: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. E Tiago está começando esta carta ele está começando com uma ordem. Se você presta atenção, a palavra seja é um verbo, e ele está falando e essa palavra seja está em um verbo imperativo. E qual é essa ordem que nos dá Tiago? Não sejam muito de vocês mestres. E que implica que o que Tiago está falando? Ele fala de mestres. E quando está falando mestre, está sendo referência àquelas pessoas que ensinam e pregam a palavra de Deus. Mas, se você presta atenção, ele fala: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. A ideia que Tiago quer que nós entendamos é que quem coloca as pessoas para ensinar, para pregar, não é o próprio homem, não é a própria pessoa colocando-se nesse lugar. E se você quer procurar comigo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E o apóstolo Paulo fala isto: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Porque Tiago porque Tiago está dando esta ordem de que nós não nos coloquemos de que a gente não se coloque como mestre. Ser mestre, ser uma pessoa que ensina a palavra, não é uma tarefa muito fácil, mas também é uma tarefa de muita honra. Mas também o Tiago quer que nós possamos considerar a importância desta tarefa, que é ensinar ao povo de Deus. Sim? Agora, o que acontece com a pessoa que se coloca como mestre por suas próprias forças? O que vai acontecer com essa pessoa é estorbar a obra de Deus. Sim, vai estorbar a obra de Deus. Agora, qual é a função de esse mestre em ensinar a palavra de Deus? Aí, no mesmo Efésios capítulo 4, você pode ir nos versos 12 e 13, e aí fala qual é o propósito. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A primeira tarefa de um mestre, de um pastor, que é preparar aos santos, preparar a igreja. E quem são esses santos? São vocês que estão aqui. E essa maneira como Deus nos vê através de seu Filho Jesus. E a outra tarefa que
que Jesus dá para os pastores, para os mestres, qual é? Que diz que Cristo, como diz, para que o corpo de Cristo seja edificado. O propósito que o pastor Celso, como ele está aqui na igreja a cada domingo ensinando você, é que ele quer de todo o coração que vocês sejam edificados como ovelhas de Ele. Ele quer que vocês estejam preparados. E olha o verso 13, diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Deus tem interesse que a sua igreja seja capacitada. Deus é o primeiro interessado em que nós, como igreja, como seus santos, sejamos capacitados. Em quê? Em que a gente conheça com quem nós caminhamos, em quem você colocou sua fé. Sim? Então, está tudo bem até aí? Sim? Versículo 2, diz, verso 2, diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo seu corpo. Se você prestou atenção durante o ensino, no capítulo 2, o Tiago já estava introduzindo uns poucos versos sobre o capítulo 3. E ele fala capítulo 1, verso 19, fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardos para falar. Sim? Tiago já está desenvolvendo o falar, a importância da língua. E é muito interessante porque no verso 2, Tiago fala: todos tropeçamos de muitas maneiras. E quando Tiago fala que todos, o que é isso? Que todos, todo mundo tropeçou. Sim? E diz, tudo tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando ele fala todos tropeçamos, literalmente isso significa todos erramos, todos falhamos. E quando ele fala que a gente tropeça de muitas maneiras, ele está colocando-se em primeira persona e falando: eu sou essa pessoa que também fez isso. Sim? Tiago não está falando como aquela pessoa que se põe falando: eu sou uma pessoa que vocês eu sou essa pessoa perfeita. Não. Tiago não está falando isso, ele está falando em primeira persona: eu também errei. E aqui fala: se alguém não tropeçou no falar, tal homem é perfeito. Posso perguntar a vocês? Posso fazer uma perguntinha assim rapidinho? Quem nunca tropeçou com sua língua? Quem nunca tropeçou com sua língua? Agora vamos pôr em linguagem popular, tá? Quem nunca falou uma besteira, né? Quem nunca tropeçou com a língua? Eu posso falar como o Tiago se coloca em primeira persona. Eu falei, em algum momento eu falei. E muitas vezes eu falei, mas dentro do meu coração eu queria que essa palavra que saiu voltasse de novo, né? Porque o que eu falei era como aprendi essa palavra besteira, né? É besteira, é errado. E ele fala: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Agora, se você não errou em isso, se você não tropeçou em seu falar, então você é perfeito. E a palavra perfeito é a palavra um homem que sabe se controlar. Não só sabe controlar sua língua, sua maneira de falar, sino todo o seu corpo. E acá há algo interessante. Quero ler isso para você, presta atenção. Não existe pecado no qual seja mais fácil cair
em que tenha consequências mais graves que o pecado da língua. Não existe pecado no qual seja mais fácil cair e que tenha consequências mais graves que o pecado da língua. É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade. Sim. E isso é o tema que vai desenvolver Tiago, a língua. Sim. E fala aí no verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo seu corpo. Verso 3 e 4, diz: quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos como um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Vamos ler até o 6. Semelhante é a língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vanagloria de grandes coisas. Sejam como um grande bosque e incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua, é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendiada todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Agora, aqui tem muita coisa que eu quero falar para vocês, mas aqui eu quero que me tenham muita paciência, tá bom? Tiago nos dá 3 exemplos. O primeiro exemplo, para a gente entender sobre a língua, ele vai comparar o freio do cavalo com a língua. Depois ele vai comparar o leme do navio com a língua e um fogo com uma língua, tá bom? São 3 exemplos. Nós juntos podemos ter a certeza que as 3 são uma bênção, certo? Se você usa o cavalo, se você usa um navio, se você usa um fogo de uma maneira muito bom, esse vai ser uma bênção para todo mundo. Mas você imagina um cavalo sem controle. Imagina um cavalo selvagem andando na rua e sem ninguém que está controlando a ele. Como vai acontecer isso? Como vai terminar isso? Em algum momento, esse cavalo vai terminar atacando a alguém, certo? Agora, o navio. Imagina um navio sem ter um leme, sem ter uma pessoa que esteja controlando esse navio. A que direção vai ele? Ele não vai conseguir ir a nenhuma direção. Ele vai conseguir ir a uma direção que não vai dar certo, nem para o navio, nem para os que estão ao redor dele. E o fogo agora, um pequeno fogo, diz no verso 6, assim também a língua é um fogo em um mundo de iniquidade, e diz que contamina a pessoa e incendia todo o curso da sua vida. Um pequeno fogo é bom, certo? Hoje em dia podemos ter fogo para alimentar-nos, para poder preparar os nossos alimentos, para poder ter água quente em nossas casas, de muitas maneiras. Mas agora eu quero que você preste atenção. Tiago coloca 3 exemplos, mas também ele coloca 3 coisas que controlam a esses 3. Como por exemplo, ao cavalo. O que controla o cavalo aqui? É no verso 4, é no verso 3. Diz no verso 3, o que está controlando este cavalo é o freio que está em sua
em sua boca. E o que está controlando aqui a esse navio, quem é? É o leme, é a pessoa que está pilotando. Agora, aqui tem muita coisa mais. Por que Tiago tem tanto interesse que nós possamos entender a importância da língua? Por que Tiago coloca esses 3 exemplos para que nós possamos entender? Porque realmente, se nós não entendemos, se nós não sabemos controlar nossa língua, se nós não sabemos controlar nosso falar, a gente vai terminar mal. Agora, eu quero que você procurem comigo Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, verso 45. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Certo? Jesus está falando essas palavras. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Agora vamos a escavar um pouquinho, tá bom? Vamos a escavar. Por que Tiago está fazendo esses 3 exemplos para que a gente possa entender? Agora quero que você procure também Mateus capítulo 15, primeiro versículo 11 e depois o verso 19. Mateus 11 e depois versículo Mateus capítulo 15, verso 11 e depois vamos a pular hasta o verso 19. Mateus 11 fala: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Agora o verso 19 fala isto: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhas e as calúnias. O Tiago nos colocou 3 exemplos. E os primeiros 2 exemplos têm uma maneira de controlar a esse cavalo e a esse navio. Mas como a gente pode controlar a nossa língua? Como a gente pode controlar essa maneira de falar, esse desejo de falar em um momento bem, em um momento mal? Como a gente pode conseguir isso? E por que eu fiz ler a vocês o Lucas 6,45 e o Mateus 15? Por quê? Porque todos esses textos que a gente está lendo, tudo está entretecido, se fala? Está entretecido na cultura judia. E para a cultura judia, de onde nasce tudo esta maneira de falar, é o coração, tá bom? E o coração significa, no coração, na Bíblia, o coração é o centro de todo aspecto da existência humana. O coração na Bíblia é o centro de todo aspecto da existência humana. O coração controla nossos pensamentos, o coração controla nossas emoções, o coração controla nossas decisões motivadas pelo nosso desejo. Você já escutou o Provérbios 4:23 que fala: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E muitas vezes a gente lê o Provérbios 4:23
em um contexto do coração, não? De guardar nosso coração para essa pessoa certa que Deus tem para a gente. Mas isso está bem, mas é muito mais profundo que isso. Quando Tiago está falando que nós temos que saber controlar a nossa língua, ele está chamando as pessoas ao coração deles, porque é em nosso coração, como fala Provérbios 4:23, que é acima de tudo guarde seu coração, pois dele depende tudo a sua vida. É do coração de homem onde nasce tudo as coisas que a pessoa fala. Estou deixando entender? Sim. Jeremias capítulo 17, verso 9 fala isto: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E muitas vezes, não é certo que muitas vezes a gente fica triste e fala, o coração está triste, que se estamos emocionalmente estamos mal, falamos, estou muito chateado. Por que fala uno assim? Porque a verdade é isso. Tudo que passa a nosso redor começa em nosso coração. E se a gente não sabe controlar seu falar, se a gente não toma controle, a gente vai terminar mal. É muito fácil falar de nós de uma maneira boa, falar de nós de uma maneira com orgulho, com muito... falando que eu me sinto superior que outras pessoas, mas também, muitas vezes, a gente pode terminar falando que fofocar das pessoas, falar mentira, difamar, e não é certo que a gente tem, e não é certo que a gente, muitas vezes, tem essa possibilidade de fazer? Eu posso dizer que sim. Porque muitas vezes, como falei para vocês, a gente pode falar aqui em sua mente e você pode pensar, mas a pessoa nunca me escutou. Mas Deus já escutou você, sim? Deus já escutou você, o que está aqui em seu coração, o que já você colocou em sua mente. E por isso, como a gente pode terminar por controlar a nossa língua de uma maneira simples? E faço a pergunta: o que governa teu coração? O que está governando teu coração? De que você está alimentando seu coração? Se nosso coração, como na cultura judia nos ensina, que é o centro de todo o homem, você que está alimentando? E é muito interessante porque em Salmo 119, David fez esta oração. Ele falou isso. Procura aí comigo Salmo 119, verso 9. Desculpa aí. 11. Quando vocês têm aí, Salmo 119, versículo 11. E fala isso: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu posso perguntar a você: o que governa teu coração? De que você está se alimentando espiritualmente? Se você liga o televisor, o computador, se você procura no internet, tem boa informação, sim, mas também tem informação que não é bom para nós, sim. Que a gente está falando? Jesus falou algo muito, muito profundo.
o que a gente coloca no nosso coração, a gente isso fala. Você pode responder aí sozinho, mas o ânimo que eu quero deixar aqui para vocês é que, como fala o versículo 11, é: guardei no coração a tua palavra. Guarda em teu coração a palavra de Deus. E a palavra guardar não é solamente abrir a tua Bíblia e ler, não. Guardar é decorar, guardar é abraçar ela e ser parte da tua vida. Que a cada dia você pode lembrar essa palavra, porque em esses momentos a nossa sociedade é uma sociedade muito caída. Se você não presta atenção, algo que eu estou considerando muito, eu tenho um filho, ele se chama Lucas, ele hoje fez 9 meses, ele está fazendo 9 meses. Eu só tenho hasta os 11 anos para que ele possa aprender a palavra de Deus, em sentido de que ele vai aprender a guardar a palavra mientras ele está bajo minha responsabilidade, porque depois dos 11 anos as crianças começam a pegar tudo o ensino que que os mestres ensinam na escola, que ele olha no computador, que ele escuta de outras pessoas, e ele vai a começar a desenvolver seu próprio intelecto. Mas se eu, como pai, não tenho esse cuidado de alimentá-lo da palavra de Deus, o que vai acontecer com ele é que ele vai reagir, ele não vai querer saber nada de Deus. E eu tenho muito incerto isso. Eu só tenho 11 anos com ele, já tenho menos já. E eu quero, como pai dele, ensinar-lhe, sim. Vamos a voltar a Santiago capítulo 3. Santiago 3, eu leio o verso 6, diz: assim toda língua é um fogo, um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa inteira, incendiada no curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E a palavra também é muito clara, não? Que o pai da mentira, quem é? O diabo, né? E muitas vezes a gente fica hasta fazendo brincadeira, né? Mas não é assim. A gente tem que tomar uma posição muito. Você tem que tomar a sua posição frente à palavra, pegar a palavra e que a palavra possa dirigir a sua vida. O dia de hoje nós estamos, como eu falei para você, numa sociedade muito caída, que qualquer doutrina, qualquer ensino, a gente abraça. Mas quando as pessoas que não conhecem a Deus, conhecem a palavra, muitas vezes deles que fazem? Reagem, não querem escutar, porque eles acham que a palavra de Deus é aburrida. Eles acham que a palavra de Deus não é a verdade. Mas Jesus, o que falou Jesus? Que cielo e terra passará, mas sua palavra não passará. Estamos em momentos difíceis, mas Deus ainda, Ele quer que a gente seja capacitado, que eu falei para vocês. E no verso 5 e 6, o Tiago estava falando sobre as consequências se nós não tomamos as medidas para controlar a nossa língua. E como eu falei para vocês, tenham cuidado de que estão falando. Mas se você se está alimentando da palavra, se você está colocando o seu coração a Deus, eu acho que não vai sair, eu acho que não vão sair coisas ruins, né? Eu acho que vão sair bênçãos. E muitas vezes a gente pensa, não, eu quero ser essa pessoa que vem os domingos para dar ânimo aqui a meu irmão.
Pero como a gente vai dar ânimo a seu irmão se só a gente lê a sua Bíblia só os domingos? Como a gente vai dar uma palavra de encorajamento a seu irmão se a gente não dispõe seu tempo a cada dia para passar um tempo com Deus? E muitas vezes a gente pergunta: por que eu estou assim? Por que estou triste? Por que estou desanimado? Porque muitas vezes você vê a seu redor que tudo está difícil, que tudo está perdido, mas deixa de olhar para Deus, deixa de conhecer a Deus em sua palavra, e isso faz que a gente muitas vezes se perda. E o normal ficar vivendo no automático. É certo te falar uma mentira? É verdade, eu posso falar por mim mesmo, eu posso estar estudando, mas se eu não disponho do meu tempo para fazer um tempo e alimentar-me da palavra de Deus, isso não me vai ajudar, porque estudar não é ter um relacionamento com Deus, é só ter conhecimento. Mas agora vamos a desenvolver o verso 7 ao 9, tá bom? Diz: toda espécie de animais, aves, reptis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, e é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendecimos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículos 7 e 8, o Tiago nos fala que a língua, nos fala que toda espécie de animais, de aves, de reptis e criaturas do mar têm sido domadas pela espécie humana, mas a língua ninguém consegue domar. Sim? Eu acho muito interessante isso, porque isso, aunque a gente não acredita, isso é verdade. Sim? Em nossas próprias forças, isso é verdade. Mas eu quero que você vá a Gálatas capítulo 2, verso 22. Gálatas capítulo 2, versículo 22. E vamos a lembrar algo muito lindo. Gálatas capítulo 2, versículo 22, desculpa aí. Gálatas capítulo 2, verso 22. Não. Perdão, 20, desculpa aí. Gálatas 2, verso 20. Estão todos aí? Sim? Gálatas 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que fala o Gálatas 2:20? Que diz: fui crucificado com Cristo. E isso me faz lembrar que eu sido morto com Cristo, mas também he sido ressuscitado com Ele. Sim? E isso acontece quando nós, e esse é um símbolo, quando a gente e essa é a simbologia do batismo, né? Diz: fui crucificado com Cristo, assim já não vive eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você morre, agora quem vive em você? Cristo. Já não é Anthony, já não é a gente, é Cristo colocando sua identidade em nós. E por isso que Tiago fala que em nossas forças ninguém pode controlar, domar a língua, mas que veio sobre nós quando hemos recebido a Cristo? Que veio sobre nós? O Espírito Santo.
quando a gente recebe a Cristo, o Espírito Santo vem automaticamente sobre a gente, sim? E o Espírito Santo, em João capítulo 14, nos fala que o Espírito Santo nos dá a convicção de pecado, justiça e juízo. São três coisas que nossas forças a gente pode esquecer. Mas, se você é morto com Cristo, se você é ressuscitado com Cristo, e se você acredita que Ele morra em você, agora quem tem controle da sua vida é Jesus. E, através do seu Espírito Santo, nós podemos controlar a nossa língua. Sim? Porque como falou o Tiago, a língua é um pequeno fogo. Mas esse pequeno fogo, o que vai fazer se não se controla? Vai terminar, como se fala, Celso? Incendiando? Como se fala? Incendiando? Incendiando, vai terminar sendo um incêndio, né? E vai terminar matando as pessoas, né? Agora, volta comigo, o verso 9 fala: com a língua bendecimos ao Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Diz: com a língua bendecimos ao Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos. Diz. E aqui o que está falando Tiago é algo incoerente. Não, a gente muitas vezes termina fazendo isso. É verdade? Sim? Nós podemos sair daqui da igreja cheios da palavra, cheios do Senhor, e quando você sai dessa porta, você pega seu carro e vem um cara e fecha você, e você muitas vezes, se não controla a sua língua, você que vai terminar fazendo? Você quizás vai terminar falando uma palavrona, né? Então, tem muitas coisas. É certo ou é mentira? Ou se não fala, você já pensou aqui, né? Mas se Deus não está controlando nosso coração, isso vai terminar sendo um peligro. Você está dando risada, né? Não, eu gosto que você dê risada porque isso me hace animar, me hace entrar mais animado. Então, isso, o que falei, acontece ou não acontece? Acontece. Hoje é dia como se fala? Hoje é dia de confessar, né? Porque Tiago está mostrando o que está acontecendo no nosso coração. E como falou Jeremias, o coração é enganoso, né? E agora, diz: com a língua bendecimos o Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente esquece. Vamos colocar um simples exemplo aqui. Vamos pensar que dois de vocês estão brigando. Mas você esquece que a pessoa com quem está falando, ou você tem algum pleito com ele, é também filho de Deus. E se você não tem cuidado de falar com essa pessoa, você vai terminar aqui machucando a pessoa. Você vai terminar falando uma coisa que vai a doer essa pessoa. E algo interessante, as palavras você não pode, uma vez saída de nossa boca, nunca mais pode voltar. E eu vou falar para os casais aqui, né? É interessante, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Você ensina, mas você também não fez isso? Sim, eu fiz isso. Muitas vezes eu falei, eu pedi, Senhor, que volte de novo, né? Mas não volta. Pode ser uma pequena coisa, mas o que vai acontecer depois? Muitas vezes a esposa não vai falar, vai quedar aí, mas vai chegar um dia onde ela vai a falar, e você vai ter que escutar.
Você vai ter que escutar. Porque o que você falou, muitas vezes acha que não dói, mas machuca o coração. Sim? E a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou falando aqui como uma pessoa que sou um santo, né, que não erra. Não, eu também erro. Sim? Estou aprendendo. Sim? Mas eu tenho consciência disso e eu a cada dia pido ao Senhor que Ele seja em tudo da minha vida, em meu pensar, em meu falar, em minhas emoções, que Ele me controle, sim? E aqui há algo mais interessante aqui, com a língua bendecimos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. Olha que diz aqui, verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu quero que você possa repetir com o seu irmão que está a teu lado, né? Fala para ele, meu irmão, e se é sua esposa, fala, minha esposa não pode ser assim, mas fala com ela, meus irmãos, não pode ser assim. Em verdade, você está dando risada, né? Se você está dando risada porque você tem alguma coisa aí, né? E eu estava falando com a Su, não, com minha esposa, não, Su, será que se eu falo isso, as pessoas será que eles vão dar risada? Acho que consegui fazer rir a vocês. Então, por que Tiago fala, meus irmãos, não pode ser assim? Porque de nossa própria língua não podemos terminar falando bênçãos e depois amaldiçoando as pessoas. Não pode ser assim, porque, como fala Gálatas 2:20, agora quem vive em nós é Cristo. E aqui a gente agora representa é Cristo. E se nós realmente hemos morto a nossa vida antiga, a nosso velho homem, a nossa carne, quem deve habitar, quem deve reinar em nossa vida é Jesus. Sim? Vamos a seguir. Verso 11 ao 12 diz: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui o que está falando Tiago é a incoerência que há, né? Não pode, o verso 12 diz que de uma figueira não pode produzir azeitonas. Isso é verdade. E diz de uma mesma fonte não pode sair água salgada, não pode produzir água doce. E nós temos que ter consciência disso, né? Que nós conhecemos qual é a verdade. A gente conhece qual é a verdade e que é a verdade. E olha, eu quero que você procure em Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso 29. E diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que foi útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E o apóstolo Paulo está sendo muito claro. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Como falei para vocês no começo, é muito fácil cair no pecado da língua. Sim, é muito fácil, mas também a gente tem que ter
certeza que agora, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, a gente tem instrução e tem a maneira de praticar a palavra. E ele fala aqui que nossa boca não pode sair, diz, não pode sair, não pode, diz que de nossa boca só pode sair palavras para edificar, sim. Em outra versão fala que de nossa que nos fala palavronas, sim. Aqui fala nenhuma palavra torpe. Então, nós temos que ter cuidado com o que estamos falando, sim. O versículo 13 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. E por último, do verso 13 ao 18, o Tiago vai falar da sabedoria, vai falar da sabedoria terrenal e da sabedoria celestial, a sabedoria que só vem de Deus. E o verso 13, ele faz uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio? Diz que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Posso perguntar, quem é sábio aqui? Pode levantar a mão? Sim, pode levantar a mão. Todos vocês são sábios, sabe por quê? Porque vocês conhecem a palavra, sim. O problema é que muitas vezes a gente esquece de praticar, sim. Mas a gente aqui é sábio, tem muito conhecimento. Mas aqui, Tiago faz uma coisa muito, muito linda. Ele fala que eu demonstre por seu bom procedimento. Ele está falando, se você tem grande conhecimento, então você tem que falar na prática. E no Peru tem uma frase que fala assim, que uma atitude fala muito mais que uma palavra. Tem aqui essa frase? Tem? Você pode saber muitas coisas. Você pode falar que é um bom profissional, que estudou em tal universidade. Você pode falar de você como você quer. Mas se sua atitude não fala isso que você se enorgulhece em falar de você, isso está errado, está mal. Você já viu nos carros cachorro com corpo pequeno e a cabeça grande. Vocês já viram? Mas é interessante porque é um cachorro é um brinquedo. Tem um corpo pequenininho, mas tem uma cabeça muito grande. Quando o carro vai andando na rua, ele vai mexendo, sim, ele vai mexendo assim, sim. Eu acho que você conseguiram entender. Então, isso acontece com a gente. A gente pode ter muita sabedoria. Você pode ter, aí já entendeu, né? A gente pode ter muita sabedoria, mas a gente pode andar assim, sim. Mas nunca a gente fez prático, né? Nunca a gente fez, nunca a gente pratica. Isso está falando acá o Tiago. Verso 14 diz: contudo, se você abriga no coração inveja amarga e ambiciosa, egoísta, não se gloriem disso, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão em toda espécie de males. Olha com atenção. Contudo, verso 14, contudo, se você abriga no coração. E, novamente, Tiago está voltando onde tudo começa. Onde tudo começa? No coração do homem. E ele fala,
se você abriga em seu coração inveja amarga, e essa inveja amarga é algo que destrói a pessoa. E não só destrói a pessoa, destrói sua própria vida. Sim? E quando fala ambiciosa, é egoísta. E não é muito interessante que o dia de hoje a gente é muito ambiciosa, a gente tem inveja. Você vê que seu irmão está bem, não aqui afora, nas pessoas, né? E ele quer o que ele está conseguindo, né? E seu coração abriga que ambição, né? E aqui que diz, não se gloriem de isso, nem neguem a verdade. Diz, e esse tipo de sabedoria não vem Deus dos céus. Se você tem abrigado no seu coração isso, pida a Deus de todo o coração que Ele pode limpar esse coração de você, que Ele possa tirar, se você permitiu ter isso aí, porque isso não vai levar a você a nenhum caminho bom. E a última parte diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeja-se em paz para os pacificadores. 2 tipos de sabedoria: sabedoria terrenal, sabedoria carnal, mas também tem sabedoria celestial, que vem só de Deus. Sim? E aqui fala, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. E essa palavra pura não é simplesmente quando você vê a água transparente. Não, é algo muito mais que isso. É algo que não somente você pode ver, sino que seu coração tudo como pode se expressar desse fato, sim? E quando ele fala depois é pacífica, é que a verdade você não tem em seu coração nenhum sentimento de egoísmo por outra pessoa, nenhum sentimento de brigar com essa pessoa, porque o que você quer é paz, sim? E diz amável e compreensiva e cheia de misericórdia. E quem é a pessoa que tem misericórdia? Como você pode ver quando a pessoa tem misericórdia? Quando você está passando por algum momento que não está bem, pode ser alguma prova, pode ser uma doença que você está passando, e tem um irmão que lhe telefoneia: oi meu irmão, você está bem? Como posso orar por você? Ainda ele não está perto de você, ainda ele se preocupa. Ele vai fazer tudo que está ao seu alcance para ajudar, sim? Então, mas aqui também, ao final, Tiago está falando isto, não somente para que a gente saiba como é a sabedoria de Deus, não, mas para que a gente possa pôr em prática, sim? E de onde vem a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus vem do temor a Ele, sim? Porque quando a gente conhece a Ele, você conhece qual é o coração dele. E quando a gente conhece qual é o coração dele, isso faz que todo nosso ser queira glorificar e viver para Ele. E isso não vai... e tenho certeza que isso vai a dar fruto muito bom. Sim. Vamos a orar? Sim. E eu terminei aí. Senhor, obrigado pelo este tempo, pelo este estudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo livro de Tiago. Obrigado pela tua igreja. Eu te peço de todo o coração que você nos ajude, Senhor.
que você nos ajude a controlar a nossa língua, que nós tenhamos a consciência de que pode acontecer se nós não temos cuidado. E eu te peço de todo o coração que nosso coração, que de onde nasce tudo isso, que nosso coração seja alimentado sempre pela tua palavra, como orou David, que ele aprendeu a palavra para não pecar contra ti. Ele tinha esse interesse, essa preocupação de procurar você para que seu coração seja governado por ti. Senhor, obrigado por esse tempo novamente e continua falando à tua igreja. Em nome de Jesus, amém.